Mas tem que ser natural ainda. Tem que tentar ser natural. Comunidade. Trabalhando, tá vendo? Olha, eu só tenho a agradecer pelos benefícios que minha filha teve e está tendo com o grupo do posto. Minha filha, ela já se tratou ela tinha um plano com um psicólogo particular, mas só que não foi a mesma coisa. Por quê? Porque assim, eles não tinham uma equipe, era o psicólogo, aí ela conversava com ela, era aquela coisa muito corrida, tinha horário, e as meninas não. E com as meninas aqui, elas ficam disponíveis até a hora que ela sente que a criança já pode ir. Porque você chegar num lugar e ter horário para sair, principalmente uma coisa tão séria, que é o cuidado da criança. Então, assim, melhorou muito. E eu fiquei só com o posto. Mesmo demorando as consultas, para ela foi mais válido. Porque ela se sentiu acolhida, ela se sentiu amada. Então, se por acaso acontecer, né, de tirarem do SUS essa equipe, eu acho que as crianças vão sentir. Não só a minha filha, como outras meninas que eu vejo saindo da sua casa, indo até o posto que eu já vi, tá entendendo? Para procurar as meninas. Para perguntar quando é que vai ser o dia do cabelo, que tem um dia do cabelo, tá entendendo? Tem um dia do cinema. Aí assim, e as crianças, elas convivem uma com a outra. Então assim, espero que não acabe, porque é muito importante para elas. Não só para mim, mas como para elas. E logo que eu vim morar aqui, eu vim muito mal, porque nem da cama eu levantava, que eu tenho fibromialgia, tenho problema de depressão, e por conta da depressão acarretou outras doenças, né? Então, depois que eu vim para aqui, minha vida mudou totalmente, porque antes eu não andava, eu ficava direto na cama, e não conseguia nem sequer me locomover. Então eu comecei pela agente de saúde Dani e depois fui para Bal, né? E daí eu comecei recebendo a visita das meninas do NASF. Aí comecei tendo acompanhamento psicológico, porque pelo SUS é muito difícil. Comecei tendo acompanhamento pela nutricionista, que foi uma das pessoas que me ajudou muito, pela fisioterapeuta. E de lá pra cá eu já saio só, que antigamente eu não saía. Eu já faço algumas coisas que eu não fazia antes, era somente na cama mesmo e a base só dos remédios. Olá, meu nome é Marcelo, eu tenho 39 anos e era um jovem normal, né? Tinha uma vida normal de estudo, faculdade, trabalho. Aí, 6 anos atrás mais ou menos, eu comecei a apresentar alguns sintomas de depressão e procurei tratamento, né? A parte mais difícil foi reconhecer a necessidade de ajuda, mas eu consegui encontrar esse reconhecimento e querer ser ajudado, né? Então, através da UBS, inclusive, a minha mãe, desabafando na parte da clínica geral, chegou ao conhecimento da equipe médica de que eu estava precisando de ajuda e eles foram me buscar lá em casa, que foi uma coisa assim super... Para quem precisa de um estímulo para começar assim, um tratamento diferenciado, eu já vinha fazendo tratamento psiquiátrico na Santa Casa, mas eu estava só à base de medicação e uma consulta que eu falava pouca coisa, só em relação
do meu desenvolvimento ao longo dos meses, que era de 3 em 3 meses que eu tinha essa consulta. Aí a equipe da UBS foi me buscar lá em casa, me incentivaram a fazer a terapia, no começo uma questão ocupacional e depois, por fim, a terapia comunitária, que fez a grande diferença na minha vida. Então, eu faço terapia comunitária há cerca de 1 ano e pro quadro que eu tinha de não conseguir sair de casa, de ter um certo pânico, eu não passava do portão, e comecei a sair, comecei a retomar a vida, a me relacionar novamente com as pessoas. Então esse foi o grande diferencial que teve na minha vida. Foi vir para a terapia comunitária e ver que tinha outras pessoas com outros problemas, e às vezes um problema que põe a pessoa para baixo, na verdade engrandece essas pessoas. Porque eu encontrei aqui no meio de pessoas comuns, lutando contra um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, verdadeiros heróis que suportam seus familiares, seus parentes e lutam com questões muito mais difíceis que a minha. Então é uma gratidão eterna que eu tenho, e enquanto eu tiver vínculo com esse grupo, espero que seja um vínculo da vida inteira, de alguma forma estar contribuindo. E esse é um pouquinho da minha história. Eu trabalho há 6 anos com a equipe NASF, que dá apoio à nossa unidade de saúde aqui do Jardim de Andrade, em Boa Viagem. E assim, eu valorizo muito o trabalho da equipe, auxilia muito o nosso serviço, é um caso de sucesso realmente, é um instrumento que a gente tem fácil acesso nas nossas dificuldades, nas visitas domiciliares, na assistência ao paciente que tem uma situação mais complicada, né? Que a gente tem mais dificuldade de trabalhar, e o NASF vem suprir, vem dar apoio para a gente com matriciamento, com todo o auxílio nas visitas domiciliares. É um instrumento muito valioso para que a gente consiga dar continuidade no processo, no tratamento com o paciente. Como é que a gente pode ajudar esses estudantes? Eu, quando fiz faculdade, eu nunca ouvi falar de nada disso. Eu não sabia que eu ia ter aluno com deficiência, não sabia. Minha primeira turma eu tive uma aluna surda. Eu não sabia como tratar. Hoje em dia tem se falado, tem se entrado nos cursos, né, e tal, mas como é? A gente não é ensinado. Então aprendi muito fazendo. Encontrei o pessoal do NASF. Eu já encontrei tendo aquelas ações com o pessoal do 2º, 3º ano do ensino médio, né, que era para tratar o projeto de sexualidade, mas eles mudam as formas de expressão. A gente vê quando a gente solta um assunto, ele, eu lembro disso na aula tal, a Adriana falou, a Drica falou, vocês são muito referenciadas aqui. E eu acho que é isso, essa linguagem muito simples, muito direta, porque é disso que eles gostam. Eles não são muito acelerados, são muito tecnológicos, são muito ligados em tudo, mas de um outro lado eles são muito carentes de informação. Então a gente precisa, essa ponte da saúde com a educação, levar a informação que realmente é importante para o que ele vai precisar para ele usar na vida dele, E mais importante ainda é a gente pensar que esse estudante, esse adolescente que está sendo educado, ele é potencial multiplicador aqui dentro da escola. A escola é uma grande referência dentro da comunidade, tanto quanto é o NASF, tanto quanto é a creche, tanto quanto é o instituto. Então, assim, tanto é que é chamado uma rede, E eu sempre achei isso aí muito bacana. Então, assim, hoje, o que é que eu tenho de comunidade pesada aqui dentro é o NASF, Vocês prestando esses serviços, parcerias, fazendo aquele trabalho que a gente fez da pesagem dos meninos, para a gente identificar dificuldades na alimentação, distúrbios, o trabalho da pediculose, que foi importantíssimo, os programas de vacina, a gente teve agora, recentemente, 2 sábados atrás, foi a campanha de divulgação da vacinação, da importância disso. Então, assim, eu acho muito bacana que sempre que a turminha de ciências e de química precisa de alguma coisa, eu já passo logo o telefone, gente, procure o pessoal do NASF, eles vão saber orientar, eles vão vir com os meninos, vocês conversam muito com os meninos, Assim, estar presente, de explicar.
de fazer o trabalho, independente da série deles, de ter essa acessibilidade dentro da escola. Então eu acho que perder o NASF, né, componentes, partes estruturais dele, é um desmonte que a gente não pode aceitar. É como o que está acontecendo na educação, né? A gente está vendo aí umas reservas de fundos eleitorais, independente disso, a política é outra coisa, mas onde é que sempre são os cortes? Então a gente é muito parceria nesse sentido, que a gente sempre sente o corte, é a educação e a saúde. O NASF ele é fundamental no nosso trabalho, principalmente no que diz as ações no território, né? Aquele usuário que a gente tem dificuldade de chegar junto, de chegar até ele, que não consegue ir até o CAPS. Então, o NASF faz esse papel de articulação. Para mim, o NASF ele é um grande articulador, né? Tirando toda essa questão do suporte que ele dá à equipe de saúde da família, ele é um grande articulador. Por quê? Ele está lá no território, né? Conhece tanto a dinâmica da família quanto a vida daquele usuário, e aí ele vem com a sua especificidade, né? Cada profissional na sua área, fazer essa articulação com atenção especializada. Então é como se ele tivesse bem habilitado para fazer esse trabalho, né? E aí ajudar nesse suporte que ele dá à equipe de saúde da família. Então, fazer a ponte entre as duas equipes, atenção especializada e a saúde da família, né? Ter um olhar diferenciado em relação ao próprio usuário, já chega para a gente a demanda mais mastigada, digamos assim. E aí isso facilita na hora da gente pensar em estratégia para atenção e o cuidado dessa pessoa. Então, eu acho que para a gente que está no CAPS, né, para atenção especializada, a grande potência do NASF é esse poder de articulação, né? Porque é uma equipe que tem a sua especialidade e aí isso facilita muito nessa articulação. Os NASF, eles são equipes de saúde que têm um grande potencial e uma grande prática na formação de profissionais de saúde. Na universidade, nós passamos por vários processos de reforma curricular para orientar a formação do profissional de saúde na perspectiva interprofissional. Essa reorientação para a prática interprofissional em saúde é uma diretriz da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde e do nosso Ministério da Saúde brasileiro. E aí, essas diretrizes de formação, elas levam o profissional da saúde a ter uma abordagem mais integral e um trabalho mais em equipe, pelo diagnóstico de que o trabalho em equipe ele é muito mais resolutivo do que o trabalho isolado, né, de cada profissional de saúde no seu espaço de atuação. Então, a partir dessa concepção de um novo paradigma para a prática profissional da saúde, houve reforma curricular em todos os cursos da área da saúde para incluir a prática interprofissional e a prática voltada para a atenção primária à saúde. E aí, dentro dessa perspectiva, os NASF, eles recebem muitos estudantes. Eles recebem estudantes de disciplinas teórico-práticas e também recebem estudantes nos estágios, né, de atuação profissional. Então, são equipes que têm um grande potencial para a formação. Então, as residências em saúde são padrão ouro para a formação em pós-graduação de profissionais de saúde. Eu faço parte da residência multiprofissional em saúde da família, da UFPE. E aí, o campo de prática para essas residências são a atenção primária com as suas equipes de saúde da família e as suas equipes NASF. Então, todos os direcionamentos atuais são para cuidados em saúde, na perspectiva de modelos de saúde resolutivos que trabalhem promoção da saúde, prevenção de saúde e cuidado integrado, porque apenas um profissional ele não consegue ser resolutivo. Os nossos problemas de saúde são problemas complexos, são problemas múltiplos. Então, há uma necessidade de se ter equipes multiprofissionais trabalhando de forma interprofissional para que a gente tenha a resolutividade do SUS. Então, eu me formei em 2009 e aí eu fui fazer residência de saúde da família. Eu me formei num sábado, na segunda-feira minha residência começou.
E aí, quando eu acabei a residência em 2011, tive esses 2 anos de vivência de atenção básica de NASF, eu fui chamada num concurso para trabalhar no NASF. Então, eu tenho 10 anos de formada e eu tenho 10 anos de NASF. E eu acho que, então, assim, minha história se confunde um pouquinho com a história do NASF. Quando a gente é fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta de formação, a gente é uma profissão que foi historicamente reabilitadora. Então, as pessoas vão até o fisioterapeuta, vão até os ambulatórios. E eu queria estar na atenção básica porque eu queria ir até as pessoas. Eu queria entrar na casa delas e entender como essas pessoas vivem, como que eu posso ajudar estando ali dentro daquele território. Eu acho que isso é o que mais me encanta nesse trabalho. É a gente poder levar não só a fisioterapia, mas a gente se entender profissional de saúde, sair das caixinhas da gente, porque quando eu estou ali naquela equipe, eu não sou Tatiana fisioterapeuta, mas eu sou Tatiana profissional do NASF da equipe de saúde, então eu preciso cuidar daquelas pessoas de alguma forma. E esse cuidado não precisa vir só na forma do atendimento, da mobilização, do alongamento, mas esse cuidado é o vínculo também, é o carinho, é a escuta, é o acolhimento, é a gente mostrar que está ali para ajudar, que as pessoas podem contar com a gente. É você ver alguém que não tem dinheiro para ir até um ambulatório, é você ver uma pessoa que precisa descer 200 degraus de escadaria para poder ir até um atendimento e a gente poder fazer isso por ela e a gente poder levar esse cuidado. Em relação ao resultado que eu vejo do trabalho no outro, eu vejo quase cotidianamente, atendo pessoas, encontro pessoas que estão tão adoecidas que perderam o sentido de viver, que encontram às vezes estão na morte, a possibilidade de resolver seu problema. E em apenas 1, 2 ou 3 atendimentos, mas geralmente 3 atendimentos, mais ou menos isso, eu vejo que essas pessoas encontram um outro sentido para o sofrimento. Elas encontram estratégias de superação a partir dos próprios recursos. É claro que esse sofrimento ele é contextualizado, porque ele tem uma dimensão muito concreta na vulnerabilidade social, na pobreza propriamente dita, na violência, porque em sua maioria são mulheres, inclusive. Mas eu vejo o resultado desse trabalho muito grande. Eu fico muito gratificado como um trabalhador do NASF em ter a oportunidade de quase testemunhar, ajudar a testemunhar esse resultado e essa melhora na vida das pessoas. Isso realmente me é significativo. Eu dei um presente para minha filha, que inclusive foi uma colega do NASF que me aconselhou, que é um livro chamado Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Minha filha tem 6 anos. E são histórias de mulheres no mundo inteiro que fizeram coisas extraordinárias, né? Em cada um na sua área, né, de vida ou de trabalho. E na apresentação desse livro tem uma frase que me marcou e que eu acho que resume um pouco do meu aprendizado aqui. No livro ele diz assim, é um livro para que, no caso se refere às mulheres, possam lutar melhor, sonhar mais alto e desejar mais. Eu aprendi a lutar melhor, desejar mais e sonhar mais alto. A sonhar mais alto com o SUS, que seja mais humano, que esteja cada vez mais consolidado, numa atenção básica mais fortalecida, num trabalho que seja mais fraterno, mais amoroso, tanto entre nós, trabalhadores do SUS, trabalhadores do NASF, como também junto com os usuários e até com os gestores também, que no seu trabalho, sem dúvida, dão uma contribuição e tem uma dimensão militante muito bonita também, muitos deles. Com vários amigos e colegas, a história do NASF também se confunde com a minha história, porque eu me formei no ano que o NASF foi criado, em 2008. E aí eu tenho quase 11 anos de formada e são 11 anos de dedicação plena e extrema ao que a gente conhece como núcleo de apoio à saúde da família, porque é apoio, e é um apoio que é recíproco. Eu não consigo separar Luana pessoa de Luana profissional, de Luana fisioterapeuta. Eu acho que o NASF me deu a oportunidade de me encontrar e descobrir quem eu sou. E quem eu sou como pessoa, né? De ter a possibilidade de me vincular com o outro. Uma vez eu tive uma experiência na residência, eu nunca esqueço disso. Eu fui para um grupo de idosos e aí disseram assim, Luana, vai lá discutir prevenção de quedas. Eu, massa, vamos fazer uma atividade massa. E a gente fez um joguinho e aí foi lá, um quebra-cabeça, vamos lá, botar o que é certo e errado. E aí uma idosa falou assim pra mim, minha filha, veja só, com todo respeito, isso aí que você tá me dizendo de botar um tapetinho grudado, de colocar uma barra no banheiro, você já foi na minha casa pra ver como é minha casa? Minha casa tem tudo isso.
Em algum momento você parou para me perguntar onde foi que eu caí aqui na comunidade? Eu caí aqui, ó, na frente do posto, nessa calçada esburacada. E aquilo para mim foi um choque de realidade, de entender que, caramba, eu não sei nada. Como é que eu não tive a oportunidade de aprender a escutar o outro e de entender que o outro é importante para a minha prática, né? Então, o NASF me dá essa possibilidade. A partir do momento que eu me vinculo com o outro, essa relação de segurança e de confiabilidade faz com que eu consiga ressignificar a minha prática e entender que eu aprendi, o outro me ensina a aprender e assim a gente aprende junto. E a minha prática é retransformada e ressignificada cotidianamente. Então, o NASF, ele traz a possibilidade da gente intervir de uma forma que nem sempre a gente traduz em números. Apesar da gente escutar muito que o número é que importa, né? Muito mais do que o usuário ter algo de contribuição meu, ele nem sabe o quanto que ele contribui para mim. Então eu acho que a minha história de vida é essa. O NASF, ele me transforma e faz eu ser uma Luana melhor a cada dia. Já sabia que eu queria estar no SUS, mas eu não tinha a dimensão de onde eu queria estar diretamente. E aí eu entendi que eu precisava estar dentro da unidade de saúde, porque eu sabia que tudo que eu tinha feito tinha sido tudo errado e que poderia ser muito melhor. E aí escolhi fazer residência em saúde da família. Na época eu descobri a possibilidade disso, mas também ainda não sabia como seria esse caminho. Então vim fazer saúde da família, residência em saúde da família em Recife. E aqui também ainda não tinha NASF. E esse processo a gente também descobriu junto o que fazer e como fazer, né? Enquanto nutricionista e enquanto a equipe multiprofissional. No decorrer disso tudo, que já fazem 10 anos, né, efetivamente, desse processo todo, eu tive várias surpresas no caminho, surpresas boas e surpresas ruins. Então, uma das coisas que eu acho que hoje me mantém nesse lugar e me trazem a responsabilidade de ocupar esse espaço, né, e compreender a importância dele enquanto mulher e mulher negra, né, ser uma referência dentro das comunidades, entre as crianças e as adolescentes e algumas mulheres também adultas me reconhecerem, né, na representatividade de ser negra, na representatividade de manter as minhas raízes de cabelo, na representatividade de entender a possibilidade de chegar a esse lugar. E aí, muitas vezes, não necessariamente enquanto nutricionista, não necessariamente enquanto profissional de saúde, mas simplesmente por existir naquele espaço, a gente traz uma nova possibilidade, né, de se reconhecer e traz a esperança para essas crianças e para essas meninas e para essas mulheres também, para as mães que não sabem o que fazer e que de repente olham para a gente e entendem novas possibilidades de trabalhar para além da saúde e se reconhecer enquanto um ser, né, enquanto mulher e enquanto possibilidade de mudança e de transformação. Então, quando eu era estudante de graduação, eu participava de um projeto de extensão na comunidade, que chamava Bulicultura. E nesse projeto atuavam estudantes de vários cursos, né, tanto da saúde como também cursos que não eram da saúde, mas o nosso foco era a saúde. Numa das oficinas, o professor pediu para que a gente desenhasse qual era o nosso ideal de trabalho. E o meu desenho foram várias pessoas, né, de várias profissões diferentes, trabalhando junto, e no meio dessa roda estava escrito problema. E aí esse professor, quando ele viu o desenho, ele falou assim: esse povo trabalhando junto aí é que é o problema. Né? E trabalhar no NASF reflete esse meu desejo, né? E traz também que a gente não é o problema, pelo contrário, né? A gente tem uma potência de trabalho, de cuidado, de pensar junto muito grande. Então, para mim, estar no NASF hoje é realizar esse desejo de muitos anos atrás. Então, um dos grandes desafios do NASF é justamente isso, romper a barreira de cada categoria profissional tem. Então é aquilo, agregar conhecimento entre os diversos profissionais, até porque vivíamos numa formação que era
era exclusiva para cada categoria, agora não. É uma equipe multi se juntando e tentando trabalhar em prol da melhoria da saúde da população. Eu comecei 6 anos, nessa minha função estou aqui 6 anos, e quando eu comecei não havia o núcleo de apoio à saúde da família ainda aqui. A gente não tinha, e assim, as dificuldades nossas na área eram bem maiores, né? Antes do NASF chegar aqui. Pacientes com problema de depressão, pacientes com crianças com problema de autismo, e N os casos, né? Precisando de fisioterapeuta, precisando de nutricionista, e a gente não tinha como. O sistema é muito difícil a gente marcar para qualquer profissional. Depois que o NASF chegou aqui, a vida da gente melhorou, porque a gente começou a apoiar essas famílias na comunidade, acompanhar de fato, né? E ver a qualidade do serviço que é prestado pelo NASF, entendeu? A satisfação das famílias, né? Além dos pacientes, porque o olhar do NASF é um olhar qualificado, né? A gente fica feliz porque eu acompanhando as visitas eu vejo que o NASF ele não só se preocupa com o paciente, né? Ele amplia esse atendimento porque ele busca também a família, entendeu? Então, quando a gente pega um paciente na área com dificuldade que vê, né, a equipe NASF chegando na residência, a gente já fica mais calmo, mais satisfeito, porque a gente sabe que essa família foi abraçada por uma equipe qualificada e que vai ter resolutividade do problema de... Eu trabalho no Saúde da Família, que era o sonho de minha vida, há exatamente 14 anos. Desde que eu entrei para o Saúde da Família, na equipe de saúde bucal, a gente já se sentia, primeiro que a gente não era incluído, depois fomos incluídos. E a gente já se sentia capenga, faltava, a gente não tinha suporte, a gente não tinha apoio, a gente não tinha como seguir, a gente ia até a nossa limitação. Com a chegada do NASF, todos nós que estávamos atendendo diretamente ao paciente, a gente fez assim... Porque foi um pedido, foi uma luta, sempre que a gente ia dizer, o que é que está faltando? Está faltando, eu, dentista, está faltando fonoaudiólogo, está faltando assistente social, eu preciso de psicólogo. Tem paciente, você sabe bem disso, que eu só consigo chegar no paciente por causa de vocês. Tem paciente que também chega em vocês por causa da gente, né? A gente vê, a gente chama, a gente conversa, a gente discute junto e a gente vê a evolução da população, do paciente, ver a melhoria na educação, do autocuidado desse paciente através de vocês. Aí eu me pergunto, como é que a gente vai viver de agora em diante? Como é que o Saúde da Família evolui se a gente, ao invés de enriquecer, está empobrecendo? O que é isso que está acontecendo? A gente consegue olhar para a população e dizer assim, nós melhoramos de um tempo para cá e agora a gente está se afundando. A gente está querendo andar para trás, a gente está querendo desfazer porque foi pouco tempo. A gente tem pouco tempo de estrada. A gente não pode dizer assim, olha como a saúde está maravilhosa hoje em dia. Não está, não é verdade. Não está maravilhosa, mas está muito melhor do que era 20 anos atrás. Eu costumo contar essa história de por que eu escolhi a atenção básica, a saúde da família, o NASF. Quando eu estava perto de me formar, bateu aquela indecisão e aquela angústia de ter que escolher trabalhar com um ciclo de vida, ou trabalhar com a saúde mental, ou com a reabilitação, ou só com a criança, só com o idoso. E era uma escolha que eu não queria fazer. Era uma escolha que não me cabia, porque eu gostava de trabalhar com gente, eu gostava de trabalhar com todo mundo. Eu gostava de trabalhar na saúde. E aí foi quando, pelo PIBIC, eu consegui conhecer a saúde da família e entender como era esse trabalho. Nem existia o NASF ainda. Eu me formei quando o NASF estava começando a ser criado. Mas na saúde da família, um profissional me falou assim, por que você vai escolher trabalhar com alguém? Você pode escolher todo mundo. Você pode escolher a atenção que você quer prestar às pessoas. E pelo que você fala, essa atenção é a atenção básica.
E aquilo me abriu portas impressionantes, né? Então, me formando, eu fui direto para a residência de saúde da família, onde eu realmente encontrei, era isso que eu queria fazer. Eu queria trabalhar a promoção de saúde e eu queria trabalhar também a recuperação, enfim, a prevenção de agravos, até o cuidado paliativo, mas dentro de uma outra lógica de cuidado. E essa lógica de cuidado eu encontrei na saúde da família, junto com a estratégia de saúde da família, mas principalmente na forma de trabalho colaborativo do NASF. Então é por isso que eu estou hoje aqui, para garantir que isso que eu venho estudando, me dedicando e trabalhando há 10 anos vai permanecer no auxílio e na produção de saúde e de vida para as pessoas do Brasil.